E aí, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tava aqui em casa e aqui eu tenho um quintal que ainda é um pedacinho de natureza, né? Tem algumas árvores frutíferas, tem uma boa vista da cidade e sempre que eu tô de folga, sempre que eu tenho um tempo vago, eu gosto de sentar lá, de ficar refletindo sobre as coisas, de fazer minhas orações, ter as minhas conversas com Deus ali, né? E hoje eu me sentei ali, eu gosto de sentar lá, ver o pôr do sol, e hoje não foi diferente. Hoje eu tô num dia de folga, tô gravando esse vídeo num dia de folga, e eu resolvi sentar ali para refletir sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. E, bom, eu sempre tive um certo problema, principalmente quando eu era mais novo, quando eu era mais jovem, com disciplina, em relação a me disciplinar para algumas coisas, para estudo, para trabalho, para algumas obrigações, digamos assim. E eu entendi que essa é uma área da minha vida que eu deveria dar prioridade e com isso que era uma área que precisava de uma certa mudança, de uma certa urgência, de uma atenção especial desde então. E desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu resolvi mudar isso. E quando você começa a entregar sua vida para Deus, você consequentemente você começa a consumir mais conteúdo cristão, você começa a consumir mais literatura cristã, você começa a consumir mais vídeos, tudo voltado para o Senhor. Quando você é pego pelo amor dele de verdade, você tem essa sede dele, a gente sente essa sede, a nossa alma sente essa sede dele, o nosso espírito sente essa vontade de estar sempre buscando as coisas que vêm dele. Só que, não sei se vocês já perceberam, não sei quais são os influenciadores, quais são os youtubers que vocês vêm seguindo, mas hoje, até por conta da rotina que nós temos hoje, do tempo ser tão corrido, de parecer que cada vez o nosso dia dura menos, né? Hoje se fala muito sobre otimização do tempo. E no meio cristão não ia ser diferente disso, né? Se fala muito sobre otimização do tempo, sobre você se organizar, sobre você montar seus projetos, os seus planos, sobre você organizar suas rotinas. E durante um período da minha vida em que eu ainda não tinha me entregado, era tudo que me faltava. Eu não tinha rotina, eu não tinha disciplina, eu não tinha planos, eu não tinha projetos, eu não tinha grandes aspirações, eu só seguia a vida naquele bom e velho estilo, né? Deixa a vida me levar. Só que isso acaba não levando você a lugar nenhum, você é jogado pelos ventos de um lado para o outro e você acaba não chegando a lugar nenhum, né? E quando eu me entreguei a Deus, quando eu entreguei a minha vida a Deus, eu pude perceber isso. Quando eu entreguei minha vida a Deus e que eu comecei a pensar, bom, Deus quer que eu me organize. Deus é um Deus de ordem. Ele fez o mundo com ordem, fez o mundo com lógica, né? Para que as coisas pudessem funcionar direito e lógico que a minha vida, como de qualquer ser humano fazendo parte desse mundo, não seria diferente disso. E então eu resolvi colocar ordem na minha vida. Falei, bom, vou começar a me planejar, vou começar a montar alguns planos, vou começar a projetar algumas coisas e colocar metas de curto, longo, médio prazo. Vou fazer planos para isso, vou colocar num papel quais são os meus sonhos de curto, de médio, de longo prazo também. Vou estipular essas coisas para eu não ficar perdido. Chega dessa coisa de ficar perdido, chega dessa coisa de ficar com o meu barquinho navegando ao sabor do vento. Eu vou tomar as rédeas da minha vida. E comecei a fazer isso e vi vários métodos, muita gente ensinando como você
organizar a sua vida, como você mudar a sua vida em 6 meses, como você mudar a sua vida em um ano, como você planejar a sua rotina de uma semana, como você planejar a sua rotina do mês, como você planejar a sua rotina para um ano inteiro. E cada um tem um jeito ali de fazer, cada um tem um método, cada um tem uma teoria. E eu comecei a ver vídeos, eu comecei a ler sobre isso e comecei a estudar como organizar finanças, como organizar seu lado profissional, como você encontrar o seu propósito, como isso, como aquilo. E é muito conteúdo, você acaba lendo aquilo tudo ali e você, bom, vou começar a fazer. E eu até me lembro que uma coisa que me pegou muito na época foi quando eu fazendo um dos meus devocionais, eu li o devocional falando sobre questão de gratidão, né? De muitas vezes a gente aspirar coisas novas, coisas maiores, seja uma profissão melhor, seja um salário melhor, seja estruturar e iniciar uma família. E quando eu estava lendo isso, uma coisa do devocional falou muito comigo, que era sobre se você quer ter algo melhor e algo maior do que você já tem hoje, valorize e cuide do que você tem. E é uma coisa que tem muita lógica, porque se você tem um bem, né, seja ele um carro, seja ele uma casa, seja um celular, uma roupa, qualquer coisa. Se você tem esse bem e você não cuida dele, como é que você vai querer algo melhor do que aquilo? Se você tem um carro simples, se você tem uma bicicleta e você não cuida da sua bicicleta, como é que você vai querer uma moto? Se você tem uma moto e você não cuida bem da sua moto, como é que você vai querer um carro? Se você tem um carro e não cuida bem do seu carro, como é que você vai querer ter um carro mais novo? Então, se você tem uma casa pequena, humilde, como é que você vai querer ter uma casa melhor? Como é que você vai dar conta de tomar conta, de fazer as manutenções, de organizar uma casa maior e melhor se você não consegue dar conta de fazer isso com a sua atual, que é mais simples e menor? E isso mexeu muito comigo, porque isso faz a gente olhar ao redor e perceber o quanto a gente negligencia tanta coisa que a gente já tem. E isso aconteceu muito comigo, eu falo com propriedade porque isso aconteceu comigo. Eu tive, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ter um carrinho simples, mas um carro bom, que me atendia, um carrinho com ar-condicionado, com vidro elétrico. E por total displicência minha, por total incompetência, por não ter uma mente madura o suficiente para cuidar daquele bem, o carro foi deteriorando, eu fui negligenciando as manutenções, eu negligenciei documentação, e não foi por total falta de condição, não. Eu tive no momento, durante vários momentos, condições financeiras de estar mantendo o documento em dia, eu tive condições financeiras de estar mantendo ali a manutenção dele em dia, mas eu despendia dinheiro com outras coisas totalmente desnecessárias e aquilo foi ficando para trás, por total falta de maturidade. E com a casa foi a mesma coisa. Eu moro até hoje numa casa que foi conquistada e comprada pela minha avó e pelo meu avô, e hoje eu moro com a minha mãe nela. Mas durante muito tempo, hoje eu tenho noção que durante muito tempo eu poderia ter ajudado a fazer uma certa manutenção, eu poderia ter ajudado a melhorar uma coisa ou outra dentro da casa, mas eu estava sempre buscando, eu quero um perfume tal, eu quero uma roupa melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e com isso a gente sempre querendo coisa nova e a gente acaba negligenciando totalmente as coisas que a gente já tem. E depois que eu aprendi isso, que esse devocional me tocou, eu falei, cara, eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu não aceito mais ser assim, eu vou mostrar para Deus que eu mereço, que eu tenho condições de ter coisa melhor, então eu vou cuidar do que eu já tenho. E comecei a me organizar, e comecei a fazer planos, e comecei a colocar no caderno
dias em que eu iria fazer faxina. Em tal dia eu vou limpar a sala, em tal dia eu vou limpar o quarto, em tal dia eu vou limpar a cozinha, banheiro, no dia tal eu vou limpar o quintal e parará. E com isso eu fui fazendo planos e planos e planos. E eu também comecei a perceber que, poxa, eu quero um corpo melhor. Eu quero estar mais em dia com a minha saúde, eu quero ter um corpo melhor, eu estou negligenciando o meu corpo. Então eu preciso colocar também na minha rotina os treinos. Então eu vou treinar, eu quero correr, eu quero poder treinar, quero poder me alimentar melhor. Então em tal e tal dia eu vou me alimentar melhor, vou colocar uma alimentação mais regrada, tal e tal dia eu vou me exercitar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É bom, mas eu também preciso dar atenção para o que sempre foi uma falha minha, que é estudo. Eu sempre fui muito displicente com estudo. Preciso estudar, preciso sair da preguiça e me aprofundar nas coisas, em alguma coisa e me aprimorar profissionalmente. E eu falei, bom, então já é mais uma coisa para colocar na minha rotina. Eu vou colocar um dia para estudo, vou colocar um dia para estudar inglês, vou colocar um dia para estudar a Bíblia, vou colocar um dia para estudar alguma profissão, seja ela qual for que eu escolher, que eu me identifique melhor. E pensei, bom, eu também preciso dar atenção para minha namorada, então eu vou ter que marcar os dias certinhos para que a gente possa se ver, para que a gente possa sair, para que a gente possa manter uma rotina saudável entre o casal. Eu também preciso dar atenção para minha mãe, tem os bichos aqui de casa e com isso vai aparecendo coisa, vai aparecendo coisa, vai aparecendo coisa, mas eu fui com calma, com paciência, abri um documentinho no computador, fui anotando tudo, tintim por tintim, fui botando o horário, o dia da semana, o que eu planejava no mês, o que eu planejava, o que eu esperava de mim mesmo para o mês, para o ano. Fui colocando minhas leituras que eu gosto de fazer, meus devocionais, um momento de mais intimidade, de mais interação, um momento de mais qualidade com Deus. E fui colocando, fui inserindo essas coisas na minha rotina, fui montando a minha rotina. Isso logo no comecinho, assim que eu me converti. E aquilo ali passou, eu falei, bom, vamos lá, vamos começar essa rotina. E eu comecei, passou a primeira semana, passou a segunda semana, aquilo aí já 20, 30% das tarefas ficaram para trás. E aquilo foi gerando uma frustração dentro de mim. Passou um mês e 80, 90% do que eu tinha planejado fazer já não tinha sido feito, já tinha sido tudo esquecido. Outras coisas foram aparecendo, outros interesses, às vezes outras obrigações, e aquilo tudo que eu tinha planejado ficou para trás. Pensei, bom, acontece, de repente eu criei uma expectativa muito grande, eu tentei dar um passo maior que a minha perna, tentei abraçar o mundo com as pernas, então vamos com calma. Vamos com calma, eu vou mudar isso, eu vou refazer, eu vou tentar ser um pouco mais simples, tentar tirar um pouco do excesso de tarefas e vou reorganizar minha rotina. E de novo, peguei dessa vez o meu caderno, peguei um caderno que eu tinha, reescrevi meus planos, refiz meus projetos, mantive algumas coisas, mudei outras, adicionei algumas outras novas e pensei comigo, vamos embora, vamos lá, vou tentar fazer isso funcionar. Novamente, primeira semana, segunda semana, terceira semana, menos de um mês e tudo que eu tinha planejado já tinha ficado para trás de novo. Tudo. Eu não conseguia dar foco no estudo do inglês, eu não conseguia dar foco no estudo bíblico, eu não conseguia ter um tempo de qualidade com Deus, eu não conseguia treinar, não tinha disposição para nada, desanimado, e isso foi alimentando uma frustração muito grande no meu coração. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que eu seja tão incompetente assim, não é possível que eu seja tão falho, tão fraco que eu não consigo fazer o básico. Vou tentar de novo, vou fazer. Montei de novo a rotina com menos coisa. Tentei colocar mais flexibilidade. Se não der para fazer uma tarefa, eu faço outra. E tentei de novo. E hoje, durante esse momento que eu estava no quintal, que eu estava refletindo, que eu estava orando com Deus, eu novamente estava com essa sensação de impotência, de
frustração. Eu de novo estava me sentindo com isso tudo, de novo eu estava me sentindo decepcionado comigo mesmo. Eu falei, poxa, não é possível. Será que tem alguma coisa errada comigo? O que será que eu estou fazendo? Eu falei, poxa, parei e orei com Deus. Eu falei, pai, eu estou tentando honrar aquilo que você já me deu. Eu estou tentando zelar as coisas que você já me deu para mostrar que eu posso ter mais, para mostrar que o Senhor pode confiar mais coisas a mim, que eu vou tomar conta. Eu já tive conta, já tomei conta dos meus erros do passado. Eu estou disposto a me consertar, eu estou disposto a mudar minha vida. Deus não gosta de inércia. Eu falei, eu estou disposto a sair da inércia, a mudar o meu jeito, a estudar, a me disciplinar, que é uma das coisas que mais me doía quando eu era mais novo. Criar uma rotina, seguir aquilo ali. Por que não está dando certo? O que está acontecendo comigo? E eu não entendia o que estava acontecendo comigo, não entendia por que meus planos não davam certo. Eu fiquei pensando comigo, até que me veio uma direção do Espírito Santo. Sabe quando você sente algo diferente, você sente que aquela informação que está sendo trazida para você ali só pode ser de Deus. O Espírito Santo me direcionou sobre aquilo e foi uma coisa muito simples, mas foi um gatilho. Foi um gatilho mental que disparou um mar de informações para mim. E foi uma passagem bíblica. Eu pensei, a primeira coisa que me veio no meu coração foi: eu coloco em você tanto o querer quanto o poder. E eu coloco em você tanto querer quanto poder. Eu falei assim, bom, eu sei que tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Eu vou procurar dar uma olhada, porque eu sei que tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Vou procurar qual é. E quando eu fui procurar, essa passagem se trata, vou ler aqui, de Filipenses 2,13. E ela diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E eu tive uma reflexão. Eu falei assim, talvez eu não esteja simplesmente falhando. Talvez eu não esteja simplesmente errando. Talvez Deus não queira que eu esteja fazendo isso. Mas isso, num primeiro momento, assim como pode parecer para vocês também, me soou contraditório, controverso. Porque eu pensei, bom, eu estou fazendo de tudo para poder me organizar. Deus fala sobre organização muitas vezes para você poder organizar sua vida para o novo chegar na sua vida. Eu estou lutando para poder zelar e honrar as coisas que Ele já me deu, para mostrar o quanto eu sou grato. Eu falei, como pode ter errado eu querer arrumar minha casa e não ter disposição para arrumar minha casa? Como pode eu querer organizar uma rotina para poder fazer uma faxina e não conseguir? Como pode eu querer cuidar de um bem meu e nesse momento eu não estar conseguindo ter energia para cuidar de um bem meu? Por que Deus faria isso comigo? Eu falei assim, será que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus está me dando esse desânimo? Será que Deus está me dando desânimo? Poderia Deus me dar desânimo? Isso bateu forte no meu coração. Eu falei assim, caraca. Então, me veio essa frase de que Deus nos traz tanto o querer quanto o poder. Eu falei, bom, então talvez, será que existe essa possibilidade desse meu desânimo estar vindo de Deus? Porque a gente associa desânimo como coisa ruim, né? Geralmente a gente atribui essas coisas ao inimigo, ao diabo, a Satanás, nananã. Mas eu falei assim, poxa, será então que isso vem de Deus? E eu comecei a pensar comigo, eu falei, será que então existe ali na Bíblia alguma história que
de alguém que simplesmente queira agradar a Deus, mas fazendo coisas que a Bíblia nos ensina a fazer, que a própria palavra de Deus nos ensina a fazer. Existe um modo de você estar querendo fazer o que Deus te ensina a fazer e mesmo assim está errado? Será que eu estou errado em querer zelar pelo que Ele me deu? Será que eu estou errado em querer fazer a vontade dEle? Como que eu estaria errado em querer fazer a vontade do próprio Deus? Eu pensei comigo, né? E me veio a seguinte reflexão, que eu anoto para poder lembrar das coisas, eu anotei aqui. Que foi o seguinte: quantas vezes nós colocamos no papel nossos planos? Queremos organizar a casa, ter uma rotina saudável, estudar, crescer, e mesmo assim nada sai como esperado. A sensação de ineficiência e desânimo toma conta e a gente fica com a impressão de que a gente está falhando. Mas e se o problema não for falha? E se for redirecionamento divino? E se Deus, na verdade, estiver querendo te direcionar, simplesmente te direcionar para um caminho que não é esse? Pode ser que, por mais boas que sejam as nossas intenções, Deus esteja desviando a nossa atenção para outra prioridade nesse momento, para um tempo diferente, para algo mais profundo. Afinal, é Ele quem coloca em nós tanto o desejo quanto a capacidade de realizar aquilo que está no centro da vontade dEle. Eu refleti sobre isso e pensei assim, bom, deve ter então algum exemplo na Bíblia de coisas que aconteceram assim, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que toda situação que a gente passa na vida, você pode ter certeza que tem alguma situação na Bíblia que você pode relacionar com aquilo ali e tirar uma lição daquilo ali. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, bom, eu vou tentar refletir com Deus aqui e vou tentar lembrar de quais situações que podem nos remeter a isso. E eu lembrei de 4 situações, anotei aqui as 4 situações e vou trazer para a gente poder refletir aqui um pouco rapidinho. A primeira situação está lá em Lucas 10, de 38 a 42, que fala sobre Marta e Maria, né, as irmãs de Lázaro. Nessa situação, Jesus e seus discípulos estavam indo banquetear na casa de Lázaro e Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, eram as responsáveis por organizar a casa para poder receber a todos, né? Seriam as responsáveis pelo banquete e tudo. Só que Marta se responsabilizou pelo banquete e começou a arrumar as coisas, começou a preparar a mesa, começou a preparar as comidas. Marta limpou toda a casa, fez tudo para servir a Jesus quando ele chegasse ali, para ela poder mostrar o quão grande era o zelo que ela tinha com o servir ao Senhor. E Maria, quando Jesus chegou ali, Maria não se moveu. Maria não ajudou Marta em nada. Maria não ajudou Marta com a ceia. Maria não ajudou Marta a arrumar a casa. Ela simplesmente se sentou ao pé de Jesus e enquanto Jesus falava, ela escutava ele. E nesse momento, vendo aquilo, a Marta sentiu um pouco desse sentimento de poxa, eu estou fazendo tanto por você, por que a minha irmã que está aí parada, só te ouvindo, você não repreende ela e não pede que ela venha me ajudar aqui? Olha o tanto que eu estou tentando te servir. E Jesus fala para Marta basicamente que, olha, o que você está fazendo, o ato de me servir, é muito bonito e tudo, mas não é o que eu quero de você agora. O que a sua irmã está fazendo é o que eu quero de vocês agora. É que vocês estejam na minha presença. O que a sua irmã fez de se assentar ao meu pé, de ouvir a minha voz, de se colocar intencionalmente na minha presença, silenciar, só para poder me ouvir. É isso que eu quero.
Então isso também, essa história, esse trecho da Bíblia me trouxe essa reflexão de que muitas vezes a gente busca servir a Deus, a gente busca ali conquistar algum favor de Deus por meio do serviço, por meio da força dos nossos braços, quando na verdade Ele só quer que a gente silencie, que a gente sente, que a gente pegue ali um cafezinho, uma água, leia e medite na palavra dEle, que a gente reflita sobre a palavra dEle, sobre as coisas que Ele deixou pra gente, que a gente fique em silêncio para ouvir a voz dEle, e não que a gente fique lutando com as forças dos nossos braços para tentar conquistar nada, até porque o nosso serviço, a nossa força, o nosso querer, o nosso fazer não conquista nada. Tudo que a gente tem, tudo, até o ar que a gente respira, a comida que a gente come, é tudo pela graça dele. Nada a gente tem a gente não tem nada por merecimento, né? Então essa foi a primeira história que eu lembrei. A segunda história foi a história de Pedro, quando estava pescando com o Tiago no barco, e que é uma história bem famosa que vocês devem conhecer também, a maioria deve conhecer, de quando eles estavam pescando e que eles jogavam a rede para um lado, jogavam a rede para o outro e nada de peixe, eles não conseguiam, tentaram a noite toda, até que Jesus apareceu e pediu para Pedro, joga a tua rede do lado de cá do barco. E Pedro falou, Senhor, mas eu já joguei, eu não consegui nada. E Jesus fala, joga a sua rede do lado de cá do barco. E Pedro fala, já que você está pedindo, eu vou jogar. O Pedro estava desacreditado aqui. Eu falo, já tentei 1000 vezes, mas já que é você que está pedindo, eu vou tentar mais uma. E aí fica a chave da história. Pedro resolveu jogar e dessa vez ele voltou com as redes fartas de peixes. Então, a lição que fica nessa história é que Pedro era um pescador experiente. Ele estava fazendo a coisa certa, ele estava pescando, ele estava trabalhando, ele estava em movimento. Ele já estava fazendo o que era necessário, ele já estava fazendo o que era certo. Mas ele estava fazendo o que era necessário, estava fazendo o que era certo, mas não no momento que Jesus falou. Não no momento que o Senhor falou para ele fazer. Então, muitas vezes na nossa vida, não é que você esteja fazendo algo errado, você pode estar muitas vezes fazendo algo certo. Só não é o tempo de você fazer aquilo. É como se Deus virasse para você e falasse, olha meu filho, é claro que eu me agrado disso. É claro que eu me agrado de você cuidar da sua casa. É claro que eu me agrado de você cuidar com o seu carro. Mas para cuidar da sua casa, isso demanda tempo de você. Para cuidar do seu carro, isso demanda tempo de você. Para você prosperar do jeito que você está prosperando, com tanto dinheiro, isso demanda muito tempo de você e não é o que eu quero de você agora. O que eu quero de você agora é você comigo. Não é ruim você cuidar do seu bem. Não é ruim você estar trabalhando. Muito pelo contrário, o trabalho edifica o homem. Mas não é o que eu quero de você neste exato momento. Então, essa é uma lição muito importante. A segunda lição importante que eu tirei. A terceira lição que, cara, eu achei assim espetacular e que realmente virou uma chave imensa na minha cabeça foi sobre Paulo. E foi quando Paulo foi impedido de pregar, lá em Atos 16, 6 a 10. E ali você vê que Paulo tentou ir para regiões, agora eu sou muito fraco de memória para essas coisas, eu não vou lembrar, mas eu lembro que Paulo tentou ir para Bitínia, Paulo expressou a vontade que ele tinha de ir para Galícia, mas nada daquilo dava certo, ele não conseguia ir para essas regiões, ele tentava, ele não conseguia. E quando você entende a imagem de Paulo, quando você entende quem é Paulo, que você lembra da história de Paulo, isso vira uma chave muito grande. Por quê? Porque Paulo perseguiu cristãos, Paulo mandou matar cristãos, Paulo tentou acabar com os cristãos de todas as maneiras que ele podia, usando tudo que estava ao alcance dele. E geralmente acontece isso com a gente na vida. O nosso maior problema, o nosso maior pecado, o nosso maior erro acaba virando depois o nosso maior ministério na vida, né?
E com Paulo não foi diferente. Foi proporcional. O tanto que ele tentou acabar com os cristãos, acabou se tornando o tanto de cristãos e de almas que ele salvou para o Senhor, que ele trouxe para o Senhor com as pregações dele. Paulo, nas suas pregações, convertia milhares e milhares de cristãos. Paulo curava com as vestes dele, né? Tamanho poder, tamanha intimidade e proximidade que ele tinha com o Senhor. Então, isso me levou a refletir que, poxa, na Bíblia ela deixa claro que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para aquela região. Paulo estava nas missões e lá diz claramente que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a região que ele queria. E Paulo estava tentando fazer uma coisa que é simplesmente excelente. Ou seja, um cara que foi um dos maiores pregadores, se não o maior pregador da história da Bíblia. Ele pregava para milhares e convertia milhares de pessoas. Tinha uma intimidade e um amor incomparável pelo Evangelho. Tinha uma pregação com um poder imenso que convertia tantas e tantas vidas para o Senhor. Mas o próprio Espírito Santo impediu ele de seguir um caminho para que ele fosse para outro, porque no final das contas Paulo acabou sonhando com um homem, e esse homem, no sonho do Paulo, dizia para ele ir para Macedônia. Venha para Macedônia e ajude-nos. E quando Paulo resolveu ir para Macedônia, tudo deu certo, tudo fluiu. Ele simplesmente conseguiu ir como se aquilo fosse a coisa mais fácil, digamos assim, né? Perto dos entreveros que ele teve para as outras viagens que ele tentou fazer, não conseguiu. Então, quando a Bíblia explicita isso, de o Espírito Santo em pessoa impedir Paulo de fazer algo que é claramente bom, que é pregar o Evangelho, que é espalhar a palavra do Senhor, você fica assim, poxa, cara, eu nunca pensei por esse ponto. Um cara que era cheio da unção, que era cheio de intimidade, que tinha um poder imenso, uma proximidade com Deus assim, imensa. Mas o próprio Espírito Santo impediu ele de fazer alguma coisa. Então, a reflexão que fica sobre esse ponto é, às vezes, você está se culpando demais. Às vezes você está colocando um peso grande demais, querendo montar 1000 planos e 1000 rotinas. Não que isso seja ruim. Essa é a mensagem no vídeo. Não que os seus planos e que os seus projetos sejam ruins, mas eles nunca vão ficar e nunca poderiam ficar acima dos planos de Deus. A gente sabe só de uma fração da nossa história, a gente só tem visão de um pedacinho ínfimo do que está acontecendo com a gente. A gente não tem noção nem do nosso próprio passado. Tem fatos do nosso passado que a gente confunde, tem fatos do nosso passado que num passado mais recente você tinha uma visão e hoje você já tem outra. Tem fatos do futuro, a gente não vai saber, estão sempre na mão do Senhor. Então o que nos cabe é o presente, e o presente é muito pequeno. Uma palavra que eu acabei de falar agora, eu demorei 2, 3 segundos para falar, 2, 3 segundos ela já está no passado. Então o tempo que a gente tem é muito pequeno, não dá para compreender nada. Então, quando você começa a perceber a dimensão disso, você percebe que você bota um peso muito grande em querer planejar tudo, em querer projetar tudo, em querer controlar tudo. Não se culpa tanto por isso, não. E eu falo assim para vocês e estou falando para mim também nesse vídeo. A gente não tem que se culpar tanto, a gente não tem que colocar esse peso nas nossas costas de não estar dando certo. De repente, não é que é para você ser um desleixado e deixar sua casa uma porqueira, uma nojeira, claro que não. Mas de repente, o pai só não quer que você dê foco nisso agora. Não é que é para você abrir mão do seu carro, de cuidar do seu carro. Não é que é para você abrir mão da sua profissão e largar tudo, não. Mas
de repente Deus está te perguntando, será que é essa mesma a prioridade que eu quero que você dê? Né? Então, de repente é isso. O quarto e último exemplo é um pouco mais curtinho, mas é o exemplo de Elias, né? Elias era um grande profeta lá do Antigo Testamento. E no texto de Reis, se eu não me engano, Reis 19, de 9 a 13, ele estava desanimado e ele esperava uma grande manifestação de Deus. Acho que dizia que ele esperava um terremoto, alguma coisa assim, um sinal grandioso. Mas lá diz que Deus falou por ele por um sussurro. Então, muitas vezes o que a gente precisa para sair dessa posição de ficar se culpando, dessa posição de achar que a gente é incapaz, que a gente é ineficiente, que a gente nunca vai dar conta, eu projeto as coisas, mas nada dá certo. Eu planejo as coisas, mas nada dá certo. Por que está acontecendo isso? Não sei o quê. Às vezes é porque Deus está querendo te redirecionar. Não é falha sua, não é culpa sua. Ele só está querendo te redirecionar e você não está silenciando o suficiente para ouvir a voz dele. Então, esse é o pensamento que eu deixo aqui hoje. Calma, presta atenção, tenta se sensibilizar mais à voz de Deus. Não se culpa tanto por não conseguir realizar as coisas que você planeja, as coisas que você tem colocado como plano, sejam eles de curto, médio ou longo prazo, porque no final, tanto o querer quanto o efetuar, quanto o poder vem dele. Então, às vezes, é importante você entender que nem o nosso próprio desejo, nem o nosso próprio querer é nosso, vem dele. Às vezes você está se sentindo desanimado e se sente culpado e busca, será que eu estou desanimado assim por falta de vitamina? Será que eu estou entrando em depressão? Será que isso? Será que aquilo? Cara, às vezes você só não consegue fazer uma coisa porque o próprio Deus coloca esse desânimo em você. Mas Ele coloca esse desânimo em você te mostrando, olha, se você entregou mesmo a sua vida para mim, eu não vou te dar ânimo para você fazer uma coisa que eu não quero que você faça. Eu estou esperando só você silenciar. Quando você silenciar, ouvir minha voz, ouvir o meu direcionamento, entender o que eu quero, quando eu quero e onde eu quero, e eu vou te dar um ânimo para você fazer. O ânimo que você precisa para fazer a coisa certa vem de mim, mas para fazer a coisa certa, na hora que eu quero que você faça e onde eu quero que você faça, com quem eu quero que você faça. Essa é a mensagem dele. Eu tenho mais uma mensagem para trazer aqui, que na verdade não é uma mensagem. Eu anotei aqui uma oração e geralmente eu tenho fechado meu vídeo assim muito rápido, né? Eu fecho meu vídeo só falando, obrigado pessoal e tal, mas eu quero daqui para frente, depois dessas reflexões do vídeo, trazer uma oração para a gente poder fazer. No final a oração vai ser bem curtinho, mas eu acho muito mais interessante fechar com uma oração dentro do tema do vídeo, porque de repente às vezes as pessoas não sabem. Tem gente que, como é que eu começo uma oração, E você vai dando o seu jeito, você vai encaixando a oração do seu jeito, mas eu vou tentar só te dar um norte fazendo uma oração aqui para vocês entenderem mais ou menos como eu faço as minhas. Então, vamos lá. Pai, Senhor, muitas vezes eu tenho me sentido frustrado por não conseguir cumprir aquilo que eu planejo. Mas hoje eu entendo que talvez o Senhor esteja me ensinando a depender mais de Ti do que dos meus próprios métodos. Me ajuda a discernir o que é vontade Tua e o que é só ansiedade minha. Coloque em mim o Teu querer e me dá forças para realizar apenas o que está dentro dos Seus planos. Que eu aprenda a sentar aos Teus pés como Maria, a lançar as minhas redes só quando o Senhor mandar, assim como Pedro, a aceitar as mudanças de direção como Paulo e a Te ouvir no silêncio como Elias. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Essa é a oração que eu queria deixar para vocês. Agradeço quem ficou até aqui. Quem puder dar o like, agradeço muito. Isso ajuda demais a levar o vídeo para outras pessoas e mostrar que esse vídeo tem relevância, se ele trouxe uma mensagem importante para você. Quem puder compartilhar, compartilha. E é isso.
Espero que vocês possam tirar um bom proveito desse conteúdo. Meus vídeos são sempre assim. Eu tento fazer vídeos mais curtos, mas não tem jeito. Eu fico nessas reflexões mais profundas e eu agradeço demais quem tem a paciência de me aturar durante 40 minutos. Obrigado a todos vocês aí, galera. Fica com Deus. Grande abraço. Valeu.